Romanos capítulo 9, nós vamos ler os versículos 19 ao 24. Acompanhem a leitura. A palavra de Deus diz assim: Mas você vai me dizer, por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez: por que você me fez assim? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que ele de antemão preparou para a glória? Estes vasos somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Nós já vimos até aqui no estudo, na exposição do capítulo 9, que o apóstolo Paulo está respondendo a um questionamento aqui. O questionamento inicial que está por trás aqui do ensino do capítulo 9 tem a ver com a veracidade das promessas de Deus. O que nós vimos é que, diante do fato de que o evangelho é a pregação, de que Jesus é o Messias prometido, e de que Israel, na sua maioria, os judeus na sua maioria, naquela geração, também nas gerações posteriores até agora, rejeitaram Jesus Cristo como o Messias Salvador, a pergunta que é lançada é: Deus falhou nas promessas? Se Jesus é o Messias de fato, e Deus prometeu que Israel seria salvo, que Israel reconheceria o Messias e seria salvo nele, e Israel rejeitou o Messias, então as promessas de Deus falharam? E o ensino do apóstolo Paulo, então, esclarece aqui no capítulo 9, que as promessas para Israel, elas não falharam, mas elas se cumprem não na descendência física de Abraão, não na etnia, na realidade étnica de Israel como um povo, não na nação de Israel, como uma organização ali nacional, uma entidade política composta por cidadãos, mas na descendência espiritual, naquilo que o apóstolo Paulo chamou aqui no capítulo 9 de Israel da promessa. O verdadeiro povo de Deus são aqueles que fazem parte da promessa, aqueles que respondem ao evangelho, à mensagem da salvação que é prometida por Deus, que foi prometido por Deus através dos apóstolos. Então, o povo de Deus verdadeiro são aqueles que Deus chama de um modo especial para a salvação. São aqueles que ele predestinou, são aqueles que ele escolheu para a salvação. E é isso que ele vai explicar aí no texto, versículo de número 11, ele diz assim: e os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Então ele explica que o verdadeiro povo de Deus são aqueles que fazem parte da eleição, os eleitos de Deus, e que o propósito de Deus para a salvação cumpre-se nestas pessoas, nos eleitos de Deus, naqueles que são chamados por Deus. Então é ensinado aqui por Paulo, à luz da Escritura, pelo testemunho da Bíblia, a respeito da predestinação, com que isso é visível nos filhos de Abraão, no filho de Sara, Isaque, e nos filhos de Rebeca, Jacó e Esaú. A palavra de Deus nos mostra aqui que Deus escolheu Isaque. Ele é o filho da promessa, embora Abraão tivesse outros filhos. Teve Ismael antes dele, teve filhos depois de Isaque, com Quetura, mas Isaque é o filho da promessa, e a promessa então cumpre-se ali, naquele que é o filho da promessa, naquele que Deus chamou. Da mesma maneira nos filhos de Rebeca, ambos nascidos do mesmo parto, da mesma mãe, do mesmo pai. No entanto, Deus escolhe Jacó e aborrece de Esaú. Então Paulo vai mostrar aqui que a promessa de Deus ela não falhou, ao contrário, ela vem cumprindo-se e realizando.
mas ela se realiza não no Israel como nação, não na descendência carnal de Abraão, mas ela se realiza naqueles que são o povo escolhido de Deus, o verdadeiro Israel, o Israel espiritual, o Israel da promessa. Por isso que ele afirma aí também nesse capítulo que nem todos de Israel são de fato israelitas. Existe o povo de Israel e existe os israelitas de fato, o Israel da promessa, e a promessa de Deus quanto à salvação cumpre-se neles. Muito bem. Diante, então, desta doutrina apresentada aqui, da eleição de pessoas para a salvação e da rejeição de outros para a salvação, o apóstolo Paulo trabalha, então, nos versículos 14 ao 18, que foi o último estudo que nós fizemos. Ele trabalha aqui uma objeção que poderia ser levantada pelas pessoas. Que objeção seria essa? As pessoas, quando ouvem esta mensagem, essa pregação, esse ensino, elas reagem com o seguinte questionamento: olha, mas isso não é justo. Deus trata pessoas de maneira diferentes. Deus distingue, faz distinção entre pessoas. Ele amou Jacó, aborreceu Esaú. Ele rejeitou Ismael e escolheu Isaac como filho da promessa. Deus não é justo, ele não está tratando as pessoas de um modo desigual. E a resposta, então, que Paulo apresenta, que a Bíblia nos apresenta, é que não, Deus não é injusto, Deus é justo. A questão envolvida aqui é que Deus é livre e soberano para exercer sua misericórdia a quem Ele quer. Essa escolha que Deus faz, essa distinção que Deus faz de pessoas para a salvação e escolher deixar pessoas sem a salvação, Deus faz isso exercendo a sua misericórdia. Não é uma questão de justiça, todos são pecadores e o que todos merecem é a ira de Deus, a condenação de Deus. É serem deixados sem salvação. E o que Deus faz quando Ele elege pessoas, Ele escolhe pessoas para a salvação, é exercer a sua misericórdia. Ele tem compaixão de quem Ele quiser ter compaixão. É isso que Paulo vai trabalhar aqui. De modo que Deus, Ele não é devedor do ser humano, como às vezes as pessoas querem dar a entender. Deus tem que tratar todos da mesma maneira, porque senão ele está sendo injusto. Não, Deus não deve o mesmo tratamento a todos. O que Deus deve a todos, a realidade aqui é justiça, e ele é justo com aqueles que ele deixa de escolher para a salvação, e ele é misericordioso e não injusto com aqueles que ele escolhe para a salvação. Então é isso que nós temos aqui na resposta por Paulo, apresentada por Paulo na Escritura. Agora, é interessante que essa objeção aqui tratada, para mim é muito claro, e alguns estudiosos têm levantado isso também, que a interpretação correta do capítulo 9 de Romanos e da doutrina da eleição na Escritura é esta. Existe uma série de outras realidades que são levantadas tentando dar um novo entendimento, um entendimento diferente àquilo que a Bíblia com muita clareza afirma. A Bíblia fala de eleição, de predestinação, de ser escolhido antes da fundação do mundo. E as pessoas, então, vão tentar levantar a ideia, por exemplo, de uma predestinação baseada num conhecimento antevisto por Deus do que as pessoas fariam ao longo da história, ao longo das suas vidas. As pessoas vão falar de algo chamado, na teologia, de uma graça preveniente. E todas as aplicações desses conceitos aqui, eles invalidam as objeções que o apóstolo Paulo está aqui tratando. Pense comigo rapidamente. Presciência, essa ideia de que Deus, então, teria agido mediante um conhecimento antecipado que ele usou como causa da sua escolha. Ou seja, Deus olhou lá na frente e falou assim, olha, eu vejo que Davi vai ser um homem sério com Deus, então vou escolher Davi para a salvação. Eu vejo que
que Esaú vai rejeitar o direito à primogenitura, então eu vou rejeitar Saul, vou deixar ele, né, sem ser salvo, sem ser escolhido para a salvação. Esse é um conceito errado na Escritura Sagrada, a Bíblia não apresenta isso de maneira nenhuma, nós já estudamos isso, mas vamos pensar, se Deus estivesse agindo desta maneira, ou tivesse, né, decretado a eleição de pessoas mediante esse tipo de conhecimento prévio, no fim das contas, a questão de Deus ser injusto ao fazer isso não caberia aqui. Porque seria óbvio que Deus estaria apenas agindo de acordo com o que as pessoas fariam ou realizassem ao longo das suas vidas. Então, o próprio fato de Paulo tratar isso aqui no texto, levantar essa objeção, respondê-la, aponta para o fato de que, sim, a Escritura apresenta-nos um Deus que é soberano e que escolhe pessoas para salvar soberanamente. A ideia também de uma graça preveniente, ou seja, uma graça que é operada por Deus antes, né, da salvação, levando as pessoas a uma condição onde elas são habilitadas a livremente escolherem se elas querem servir a Deus, se elas querem receber Jesus Cristo, ou se elas vão rejeitar a Deus, rejeitar o Evangelho, rejeitar o Senhor Jesus Cristo. Essa ideia também, colocada aqui no texto, é uma ideia assim, intrusa. Não faz sentido no texto. Porque imagine que Deus operasse uma graça que não levasse os seus eleitos à salvação, mas uma graça que possibilitasse as pessoas a escolherem ou rejeitar o Evangelho apenas. Então, no final das contas, aqueles que Deus escolheu, vendo lá quem que vai escolher a ele e quem que vai rejeitá-lo, essa distinção ela estaria assim totalmente, com muita clareza, sob a responsabilidade apenas do ser humano, da sua escolha livre. Então não haveria aqui espaço para um questionamento assim, mas onde está a justiça de Deus nisso? Porque seria óbvio que Deus estaria agindo em decorrência, em resposta àquilo que o ser humano faria. Então, quando nós olhamos para essa primeira objeção tratada aqui no texto da Escritura Sagrada pelo apóstolo Paulo, nós vemos que, de fato, o que a Bíblia está ensinando é que as pessoas que são salvas, elas são salvas porque Deus soberanamente escolheu conceder a elas a sua graça. Deus faz distinção, sim, entre pessoas. E é porque Deus faz essa distinção que as pessoas se incomodam e dizem assim, não, mas isso me parece injusto. E então a Bíblia responde mostrando, não, te parece injusto, mas você não está observando bem. Deus não está sendo injusto, Ele está exercendo a sua misericórdia. É isso que Deus está fazendo. Ele não está tratando ninguém com injustiça. Mas Ele está livremente exercendo a sua misericórdia. Caso contrário, todos caminhariam para a perdição, porque são todos pecadores e inclinados ao pecado e à perdição eterna. Não é isso que nós temos aqui nesse texto. Agora, vamos adiante aqui. Versículo de número 19, nós lemos assim: Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda, pois quem jamais resistiu à sua vontade? Uma outra objeção é antecipada aqui pelo apóstolo Paulo e apresentada pelo apóstolo e tratada na Escritura. Que objeção é essa que está aqui no versículo de número 19? De que se queixa ele ainda, pois quem jamais resistiu à sua vontade? Do que Paulo está aqui falando aqui? A ideia é que a pessoa vai, diante daquilo que Paulo acabou de afirmar, que Deus exerce a sua misericórdia a quem quer e endurece a quem ele quer também, versículo de número 18. Então, diante dessa afirmação da soberania de Deus em exercer misericórdia ou endurecer pessoas, Paulo pensa que as pessoas vão, de fato, questionar o seguinte, olha, mas por que Deus queixa, por que Deus reclama que pessoas não obedecem, não atendem ao Evangelho, não recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Por que pessoas andam em pecado se, no fim das contas, Deus é soberano e Ele exerceu misericórdia a quem Ele quer, e aqueles que andam no pecado são aqueles a quem Ele não quis exercer misericórdia, ou seja, tem a ver com a sua vontade.
Então, de que Deus está se queixando? Uma vez que ninguém resiste à sua vontade. Por que Ele exige-nos obediência? Por que Ele exige que as pessoas reconheçam Jesus Cristo? Que as pessoas aceitem o Evangelho, arrependam-se de seus pecados? Em outras palavras, a gente pode dizer assim, se Deus escolhe a quem Ele quer e endurece, né, a quem Ele quer, a quem lhe apraz, como que Deus pode nos culpar de alguma coisa? De rejeitar o Evangelho, de andar no pecado? Essa é a objeção que Paulo vai tratar aqui mais uma vez. A pessoa poderia pensar, então que culpa eu tenho? Por que ele vai me tratar como culpado? E aí você percebe que essa objeção aqui, no fim das contas, ela acusa a Deus de ser o autor do mal, do pecado. Porque a ideia é, não, se eu ando no pecado, se eu pecaminosamente rejeito o Evangelho, e eu faço isso porque Deus escolheu não ser misericordioso comigo, então a culpa é de Deus, não é minha. Percebe como que esta maneira de pensar é uma sutil acusação a Deus, de que Ele é o responsável e não o ser humano pelo seu pecado? De que Deus seria, portanto, aquele que é o autor do mal, e o ser humano seria apenas um instrumento cumprindo a vontade de Deus? Isso é uma distorção clara do ensino da Escritura, porque a Bíblia afirma com muita clareza, como nós vamos ver, que Deus não peca, Deus não é autor do mal, Ele é santo e justo. Essa objeção aqui também, de certo modo, ela tenta tirar do ser humano a sua responsabilidade. Ela tenta colocar o homem como uma vítima da soberania de Deus, como se Deus agisse assim arbitrariamente e com crueldade contra aquelas pessoas que são destinadas à perdição. Percebe? E são pensamentos assim distorcidos, são percepções distorcidas da doutrina bíblica da eleição e que muito comumente as pessoas têm. E não é à toa que o apóstolo Paulo tem que tratar dessas coisas na Escritura. É uma verdade tão impactante essa, tão grandiosa, que ela tem o potencial, sim, de levar pessoas por um entendimento errado. E então a Bíblia, maravilhosamente e cuidadosamente, para o bem da alma do povo de Deus, das suas pessoas, trata destas questões. Agora, antes de analisarmos aqui a resposta que a Escritura traz, eu quero que você perceba mais uma vez que essa objeção também não faria nenhum sentido dentro de qualquer outra explicação de predestinação envolvendo Deus antecipar os atos humanos, Deus colocar o homem numa posição onde ele pode, em liberdade, escolher se quer servir a Deus ou não, operar com uma graça preveniente. Porque não faria sentido. Como que o homem poderia pensar assim, não, mas se tem a ver com a vontade de Deus, então eu não sou responsável pelo meu pecado. Deus que é. Isso não encaixaria. Se a predestinação, se a eleição tem a ver com a vontade do homem, com a escolha do homem, então o decreto de Deus da reprovação de pessoas, assim seria justo. Deus estaria apenas autenticando, confirmando uma escolha que as pessoas fariam no futuro. Então observe mais uma vez que a necessidade de tratar isso aqui da Escritura é um argumento forte a favor da percepção desse ensino de que, de fato, a Bíblia nos apresenta um Deus que é Deus, de fato. Um Deus que não é limitado pelo homem. Um Deus que não serve ao homem, mas um Deus que criou o ser humano para si, para o seu serviço, para o seu louvor, para a sua glória. Então vamos olhar aqui o texto, pensando nisso. Se uma pessoa, ela da maneira que ela é, por decreto divino, que culpa ela tem? Por que Deus responsabiliza ela, lança ela no inferno? Como é que a Bíblia responde a isso?
Paulo vai fazer 3 coisas aqui nos próximos versículos. Primeiro, ele vai confrontar e reprovar essa atitude. A primeira coisa que ele faz: confrontar e reprovar essa atitude. A segunda coisa que ele vai fazer aqui é afirmar a soberania de Deus e o direito de Deus de exercer a sua vontade como Criador. E a terceira coisa que ele vai fazer aqui é explicar que nesta maneira de Deus conduzir as coisas existe um propósito santo e justo, que é de glorificar o seu próprio nome, exibir a sua glória. Vamos olhar aqui no texto. Primeira coisa, versículo número 20, observe como que ele vai na atitude, ele reprova a atitude. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar quem o fez, por que me fizeste assim? O que Paulo leva as pessoas agora, neste momento, é a não necessariamente, inicialmente, diretamente, apresentar uma resposta justificando Deus. Mas o que ele leva as pessoas a perceber é que não cabe ao ser humano questionar e julgar Deus, sua sabedoria e justiça. Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Pode o objeto perguntar a quem fez, por que o fizeste assim? Tem cabimento isso. Nós somos criação de Deus. Nós podemos nos voltar para o nosso Criador e questionar as suas intenções para conosco. É cabível isso? Eu não posso, irmãos, entender completamente a sabedoria e a justiça de Deus, mas Deus se revelou a mim razoavelmente na sua palavra e eu posso conhecê-lo e eu sei que ele é o Criador e que ele é santo e justo. E isso deveria bastar. Mesmo que eu não compreenda com muita clareza todos os seus caminhos, mas eu deveria, sim, me curvar diante dele. Então ele nos leva aqui a pensar na ordem da realidade. Nós estamos lidando com Deus, o Criador. E uma pessoa que não se curva diante de Deus e de sua soberania é uma pessoa que entendeu Deus errado, que não compreende Deus com clareza, que se acha muito autônomo em relação a Deus. Não é? Imagine. Não, eu não preciso de Deus, não. Então, por que você está agindo assim na minha vida? Responde a mim aqui. Que coisa louca, faz sentido isso. Nós somos feitos por Ele e para Ele, para a glória dEle. E nós temos aqui, então, irmãos, um quadro onde a Bíblia nos leva, mais uma vez, e ela faz isso de muitos modos, em vários textos na Escritura, num quadro que nos leva a reconhecer nossa pequenez. Não é pequenez, não, pequenez é o cachorro. Nossa pequenez. É a sua condição, assim, de um ser pequeno, diante de um Deus que é grandioso. Isso nos leva a perceber que questionar e confrontar Deus envolve aqui uma falta moral, que é desafiar a Deus e o seu julgamento. E é por isso que Paulo assim repreende isso aqui. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porque essa pergunta, no fim das contas, o que ela é? Ela é um desafio ao caráter de Deus. Olha, se Deus age assim e eu sou o resultado da vontade de Deus, então a culpa pelo meu pecado e pelo meu destino eterno para a perdição, por eu rejeitar Jesus Cristo, é de Deus. Então observe que há aqui um confronto, uma ofensa ao caráter de Deus. Deus é mau, Deus, no fim das contas, é quem opera o mal. Deus é o responsável pelo mal. Deus é o autor do mal. É a vontade dele. De que se queixa ainda? Por que eu tenho alguma responsabilidade nisso? Então o apóstolo Paulo repreende e reprova aqui essa pergunta. E, irmãos, a declaração aqui da Escritura, ela é assim, um calha-boca. Um calha-boca.
Só porque nós não conseguimos entender com exatidão tudo que está envolvido aqui, você vai acusar a Deus de arbitrariedade, de abuso, de maldade? Fique em silêncio. Essa é a atitude devida aqui. Cabe-nos aqui aquela postura que foi aprendida por Jó, lembra? Jó, homem fiel a Deus, em todo aquele período de tribulação da sua vida, a Bíblia diz que ele não pecou. No entanto, ele começa a questionar o porquê Deus estava conduzindo a vida dele daquela maneira. E ele pleiteia uma audiência com Deus e fala assim: eu quero colocar diante do Todo-Poderoso a minha situação, apresentar para ele que eu sou fiel a ele, que eu sou um homem justo, né, de andar nos caminhos dele, de temer a ele, de servir a ele. E por que ele está conduzindo a minha vida assim em tantas desgraças? E a palavra de Deus nos fala que Deus deu a ele uma lição. Deus não explicou a Jó os seus propósitos. Na verdade, Deus disse a Jó: Jó, não cabe a mim explicar-me a você. Você é meu servo, minha criatura. Deixe-me ler para vocês aqui. A palavra de Deus nos diz lá no capítulo 40 de Jó assim: disse mais o Senhor a Jó: acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim argui a Deus, que responda? Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno, que te responderia eu? Põe a minha mão na boca. Jó aprende, olha, eu questionar Deus, que loucura que eu fiz, eu sou indigno, Senhor. Em silêncio, eu aprendi, eu me submeto diante do meu Criador. Jó 42, Deus continua pressionando para mostrar o quão pequeno ele é diante da grandeza de Deus. A Bíblia diz que Jó responde mais uma vez assim ao Senhor, Jó 42, 2. Bem sei, Senhor, que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, ele referindo-se a ele, quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. E a gente precisa de chegar aqui a esse ponto que Jó chegou. O nosso Deus, ele é infinitamente superior a nós, infinitamente mesmo, porque nós somos finitos e criados. Deus é autoexistente, eterno, infinito. De modo que, sim, existe um relacionamento entre nós e o Criador, onde Deus se revela a nós, nós o conhecemos, mas esse conhecimento ele sempre será limitado. Existem coisas maravilhosas demais para nós. E quando nós chegamos a esse limite da revelação, o que nós devemos fazer não é questionar a Deus, não é colocar Deus no banco dos réus e dizer: você está fazendo assim, então você é o responsável, não eu. Mas é dizer: Senhor, aqui eu me silencio. E eu reconheço a tua grandeza, eu reconheço a tua justiça, a tua santidade, a tua soberania, e eu servirei ao Senhor. Essa é a atitude que nós devemos ter, irmãos. E a Bíblia, assim, expõe, revela para nós um Deus que é santo e perfeitamente sábio. De modo que jamais nós deveríamos deixar brotar na nossa mente qualquer tipo de acusação a Deus como o verdadeiro responsável pelos nossos maus caminhos, pelos caminhos maus dos pecadores. A Bíblia fala de Deus assim, e de nós: ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Olha como que isso é contrário à objeção que Paulo está tratando lá em Romanos. O responsável pelo mal, pelas minhas tentações, então é Deus. Do que ele se queixa? É a vontade dele? Não. Ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus. Deus não pode ser tentado pelo mal e ele a ninguém tenta. Ele não faz o mal, ele não participa do mal, ele não coloca mal na vida das pessoas. Deus é santo. A Bíblia diz no texto mais adiante aí de Tiago: não vos enganeis, meus irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. O que Deus faz? Tudo que Deus faz é bom. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Senhor, o mal. Ele é o Pai das luzes.
Nele não há trevas. João escreve assim também na sua epístola: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Deus não é mal, Deus não participa do mal. Então jamais nós deveríamos assim permitir que a nossa mente ousasse questionar o caráter de Deus quanto à realidade da existência do mal, do pecado, de pessoas que vão para a perdição. Porque Deus não participa do mal. Jesus ensinou isso. A Bíblia diz que Jesus encontrou com um homem e que respondeu a esse homem dizendo que só existe um que é bom, um que realmente é bom, que é Deus. Lá em Marcos capítulo 10, versículo 17 e 18, Jesus pergunta àquele homem: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Deus é bom. É assim que ele é revelado na Escritura. Deuteronômio 32:4, nós lemos lá no acampamento, estudamos brevemente, diz assim: eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízos, Deus é fidelidade, não há nele injustiça, é justo e reto. Então, quando nós olhamos para a Escritura, há ensino abundante a respeito do caráter de Deus. E o que nós devemos fazer, então, quando nós não conseguimos compreender como que Deus pode ser bom, sem que, e ao mesmo tempo, é soberano e decretar pessoas para a salvação, pessoas para a perdição, nós devemos reconhecer que isso está além da nossa capacidade, mas que Deus é sempre perfeitamente santo, perfeitamente justo. Então, não discutir com Deus. A Bíblia diz que Deus é tão puro de olhos que não pode ver o mal. Então, nós vamos discutir com Deus. Lutero escreveu a Erasmo, e ele disse assim: a mera razão humana nunca pode compreender como Deus é bom e misericordioso. A razão humana não pode compreender. Deus está muito acima, é o que Jó entendeu. Mas o fato é que Deus é bom e misericordioso em tudo que faz. Ele continua: e portanto, você, falando a Erasmo, faz para si mesmo um Deus de sua própria fantasia, que não endurece ninguém, não condena ninguém e tem pena de todos. Você não pode compreender como um Deus justo pode condenar aqueles que nascem em pecado e não podem ajudar a si mesmos, mas devem, por uma necessidade de sua constituição natural, continuar no pecado e permanecer filhos da ira. A resposta é que Deus é incompreensível por completo e, portanto, sua justiça, bem como seus outros atributos, devem ser incompreensíveis. Que Lutero está dizendo para Erasmo: Erasmo, presta atenção, nós estamos lidando com Deus. Os atributos de Deus, eles são revelados a nós, mas eles são incompreensíveis na sua plenitude. A justiça de Deus, ela é revelada a nós, mas você é capaz de entender plenamente a justiça de Deus? É claro que não. Você é capaz de entender plenamente a ira de Deus? É claro que não. Nosso Deus é muito maior do que nós. Ele continua dizendo assim: a resposta é que Deus é incompreensível por completo, portanto sua justiça, bem como seus outros atributos, devem ser incompreensíveis. É neste mesmo fundamento que Paulo exclama: ó profundidade das riquezas do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus julgamentos, os seus caminhos. E ele cita aqui Romanos 11, que é o final desse ensino de Paulo aqui, capítulo 9, 10 e 11, onde Paulo louva a Deus e diz assim: isso é grandioso demais, ó profundidade da riqueza, inescrutável isso. Os seus julgamentos, seus caminhos são insondáveis, estão muito além da capacidade humana de compreender. E é aí que nós silenciamos e apenas cremos que de fato o nosso Deus, ele é santo e justo em tudo o que faz, inclusive na sua soberana escolha de pessoas para a salvação, na soberana escolha de deixar pessoas sem serem salvas. Então observe, irmãos, aqui um texto que a Bíblia está fazendo é confrontando e repreendendo essa atitude. Ela não deve surgir no nosso coração, ela não deve encontrar espaço na sua mente, e se algum momento assim acontecer, cabe aqui o arrependimento e o silêncio. Cabe
é nos prostrarmos diante da grandeza de Deus e da sua santidade, da sua justiça. E é importante que você perceba que existe uma arrogância pecaminosa nessa atitude, essa ousadia desonrosa de confrontar a Deus e questionar os seus caminhos e caráter. Isso é pecaminoso. Isso é pecaminoso. Quem és tu, homem, para discutir isso com Deus? Mas o que Paulo faz em seguida? Ele amplia, então, a resposta aqui. E ele vai sustentar que Deus tem o direito de fazer sua vontade sobre o ser humano. Observe o versículo 21. Ou, percebe que está continuando aqui o ensino dele. Não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? A figura aqui é a do Criador e da sua criatura. E ele usa aqui uma figura bíblica. O oleiro fazendo vasos. É uma analogia repetida na Escritura em vários textos. A gente tem isso no profeta Isaías, profeta Jeremias, no Salmo. E a ideia é que o oleiro, né, aquela pessoa que trabalha o barro, ele é o Criador. E o barro, né, é apenas ali a massa com a qual ele cria instrumentos para o seu uso. E a pergunta aqui, então, não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e para desonra? A ideia de honra e desonra aqui é de instrumentos que são assim de valor ou usados em coisas notórias, em coisas nobres e coisas sem valor, em coisas não nobres. Por exemplo, você poderia fazer ali um vaso, né? E aquele vaso seria usado para guardar ungüentos preciosíssimos, para guardar mantimentos, para guardar pergaminhos de livros e fechar ali para que a coisa fosse conservada por mais tempo. Então, uso nobre. Mas o mesmo oleiro, com o mesmo barro, ele pode fazer vasos e destinar aqueles vasos a usar, por exemplo, para guardar lixo da sua casa, varrer lixo, colocar naquele recipiente e depois descartar em outro lugar. Um uso assim, sem muita importância, sem muita nobreza, sem muito valor. E o que Paulo está aqui dizendo ou comunicando com essa analogia é: assim como um oleiro tem o direito de fazer isso com a sua criação, Deus tem também direito de fazer a sua vontade sobre os seres humanos que são sua criatura. Irmãos, a ordem estabelecida desde a criação, ela permanece. Deus nos criou sua imagem e semelhança como agentes morais, no entanto, nós permanecemos sendo criaturas. Deus nos fez para a sua glória. Deus dirige as nossas vidas para a sua glória. Ele tem sim o direito de fazer a sua vontade sobre as nossas vidas. E essa analogia aí, ela se estende, né, no versículo 22 e 23. E algumas pessoas vão dizer assim, mas isso é compatível com a responsabilidade humana? Deus faz um vaso para honra, um vaso para desonra, mas e aí? E nós nisso aí? É compatível, porque Deus não força as pessoas, não coloca ações e escolhas para que as pessoas se tornem os vasos para honra ou para desonra. A palavra de Deus diz que Deus faz de uma mesma massa, ou seja, existe como um material que já está numa determinada condição, e Deus faz para honra ou para desonra. Isso aponta para nós o fato de que Deus, ele está tomando da humanidade caída pessoas para salvação. E ele está tomando da humanidade caída pessoas para a perdição, deixando-as no seu próprio pecado, deixando de exercer misericórdia para elas. E Deus faz isso por direito, é sua criação. Deus é soberano assim. Então a questão não é, irmãos, que Deus faz pessoas serem pecadoras e por isso rejeitadas e condenadas, vasos de desonra. Essa não é a questão. Deus não está aqui reivindicando o direito de criar pessoas e fazê-las pecar e levar elas à destruição. O que Deus está reivindicando aqui é o direito de tomar da humanidade caída pessoas para a salvação ou pessoas para o juízo, para a sua ira. É isso que Paulo está aqui nos mostrando. E à luz da revelação da Escritura Sagrada, isso é muito claro. Deus não faz o mal, como eu já disse aqui.
Esse decreto dele, né, de pessoas para a perdição, para serem deixadas em seus pecados, não serem salvas, ele é um decreto permissivo, só pode ser assim. Porque Deus não participa deste mal. O seu decreto não inclui, né, uma ação, um entrar de Deus na história para levar pessoas para o mal, para o pecado. Ao contrário do seu decreto para a eleição, onde Deus entra na história e através do Espírito Santo ele trabalha no coração de pecadores para levá-los à salvação. É assim que Deus age e opera. Então Deus, ele está aqui, né, Paulo está aqui mostrando para nós que de fato Deus tem o direito de fazer, e isso não torna injusto, nem abusado, nem tirano, mas ele continua sendo santo e misericordioso quando ele faz assim. E a nós cabe sustentar isso. Nosso Deus é santo, soberano, ele tem o direito de fazer escolhas quanto à humanidade criada por ele e caída em pecado. Ele é Deus. Ele é o oleiro, nós somos o vaso. Mas a resposta avança aqui um pouco mais. Paulo vai apresentar o propósito de Deus quanto a essa distinção de pessoas em vasos de honra e de desonra. E ele traz aqui uma resposta, né? Por que Deus não faz todos vasos de honra? Ou, a pergunta poderia ser também, né? Por que ele não faz de todos vasos de desonra? Deixa todos no seu pecado. Ele vai tratar disso aqui na explicação. A explicação é a glória de Deus. Tem um propósito envolvido na existência desses dois vasos. Olha aí, versículo de número 22. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia que para a glória preparou de antemão. Então observe, a doutrina da eleição assim está nesse capítulo quase em todo o versículo. De novo ele fala aí de vasos preparados para a perdição, vasos, né, que para a glória preparou de antemão. E eu quero que você observe comigo algumas coisas aqui nas palavras desse versículo. Primeiro ele fala assim, se Deus querendo. Isso aqui não é uma condição, tá? É uma maneira aqui de escrever no grego que, na verdade, ele está trazendo uma explicação, como se fosse uma hipótese, né? Uma explicação como se fosse uma hipótese, mas é o que Deus de fato fez aqui, não é uma condição. Querendo, ou seja, claramente Paulo e a Bíblia concebem que Deus tem uma intenção ao agir assim, ao ter vasos para a perdição e vasos para a salvação, para a glória. Deus tem uma intenção, a sua vontade determina e administra, né, o que ele faz com os seres humanos, com a humanidade. O texto fala aí também, querendo mostrar a sua ira, a fim de que também desse a conhecer. Observe essas duas palavras, no versículo 22, mostrar, no versículo 23, conhecer. Isso fala para nós de revelação. A intenção de Deus é revelar-se. Ele quer mostrar, ele quer se dar a conhecer, se fazer conhecido. Então existe um propósito de Deus ao lidar com os seres humanos, fazendo essa distinção, que tem a ver com ele próprio. Nós somos criaturas dele. Ele vai agir para que através de nós, suas criaturas, ele seja melhor conhecido, para mostrar, para dar a conhecer. E o que ele quer mostrar e dar a conhecer sobre ele? O texto diz aí, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder. Versículo 23, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia. O que Deus quer revelar? Ira e poder. A sua ira e o seu poder. E dar a conhecer as riquezas da sua glória. Ou seja, existe uma realidade onde Deus, na sua criação, quer mostrar-se de uma maneira mais completa. Deus é santo e Deus se ira com o mal.
E a maneira em que Deus manifesta e manifestará isso com maior clareza é lidando com pessoas rebeldes a Ele e contrárias àquilo que é santo e justo. Deus estabeleceu no seu plano eterno, no seu decreto, que pessoas seriam deixadas em seu pecado e Ele então teria que lidar com elas com a sua justiça, porque elas são pecadoras. Elas ofenderam Deus, elas fizeram o mal, agiram de maneira imprópria para com Deus, blasfemaram contra Deus, desafiaram a Deus, ofenderam a Deus, não adoraram a Deus, adoraram falsos deuses. Essas pessoas agiram de maneira cruel e má para com seus semelhantes, roubaram, mataram, traíram, fizeram mal, causaram sofrimento. E então Deus vai mostrar a sua ira justa lidando com essas pessoas. É por isso que ele fez distinção, porque desta maneira fica conhecido, ficará evidente esse aspecto do ser de Deus. Deus é um ser moral como nós. Sabe, você se ira, especialmente quando alguém faz alguma coisa injusta com você ou com alguém que você ama. Deus também se ira com a injustiça. E a maneira em que essa ira santa é melhor e mais claramente demonstrada é Deus lidando com pessoas que o afrontam, que pecam, que fazem o mal, que são cruéis e tratando-as com justiça, derramando sua ira. Deus tem um propósito nisso. Revelar, mostrar a sua ira e o seu poder. Porque essas pessoas, elas ousam se levantar contra Deus. Elas ousam desafiar a Deus. Lembra de Faraó? Quando Deus, através de Moisés, fala assim, o Criador, deixa o meu povo ir, ele fala assim, quem é esse Deus que eu vou atender a ele? Nós temos o nosso Deus aqui, esse povo é meu escravo e eles assim continuarão. E então o poder de Deus foi manifesto quando, uma a uma, através daquelas pragas, Deus foi quebrantando, oprimindo, desmoralizando aquele conjunto de divindades do Egito, aquela rebelião no coração de Faraó, a crueldade dos egípcios com o povo de Israel. Deus foi vencendo uma a uma e mostrando o seu poder. Então, o que Paulo e a Bíblia está aqui nos mostrando é que Deus tem um propósito ao fazer isso. Através dessas pessoas que são vasos para a ira, Ele vai mostrar a sua justa ira. Ele vai mostrar o seu poder. Mas Ele tem propósito também ao eleger pessoas para a salvação, que são aqui os vasos de misericórdia. E o que Ele quer com isso? Qual que é a intenção de Deus com isso? Dar a conhecer as riquezas da sua glória. Essas pessoas se tornarão mais conhecidas, terão uma percepção muito mais clara da grandeza de Deus, da sua glória, que envolve toda a essência de Deus, todos os atributos de Deus completamente. Deus preparou esses vasos de misericórdia para que as pessoas pudessem olhar e falar assim, gente, olha que ser grandioso é esse Deus Criador. Eu não merecia essa salvação. Eu tinha um coração duro. Eu era uma pessoa que não estava nem aí para Deus. Por anos na minha vida eu ouvi o Evangelho e impiamente eu rejeitei. Até que um dia Ele foi misericordioso e Ele quebrantou o meu coraçãozinho. Olha que misericórdia. Eu não era digno disso, não. Eu era digno do profundo inferno como os demais. Mas olha como esse Deus, Ele é gracioso, como Ele é misericordioso. Então, a partir desta maneira de Deus de conduzir as coisas na história pelos seus decretos, ficam evidentes essas realidades, esses atributos de Deus, para que nós conheçamos a Deus de uma maneira mais plena na sua glória. Essa é a intenção de Deus com essa distinção que Ele faz. Mas não somente isso aqui. A própria misericórdia, a própria longanimidade e paciência de Deus, o texto fala aí, assim no 22, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. Observe que Deus tem um projeto. Porque os vasos de ira,
Pelo seu pecado, eles poderiam ser imediatamente lançados no inferno, mas Deus suportou com muita misericórdia, com muita longanimidade, ou seja, fica manifesto também esse caráter de Deus, que Deus não tem o prazer em lançar uma pessoa ao inferno, mas Ele suportou com paciência, Ele deu oportunidade de mudança. Isso fica evidente nessa maneira como Deus administra as coisas. O apóstolo Pedro vai falar na sua segunda epístola, explicar por que a promessa da vinda de Jesus não se cumpre logo. Ele vai dizer ali que Deus é longânimo para convosco, querendo que todos cheguem ao arrependimento. Essa maneira de Deus administrar o mundo, não enviando imediatamente todos os pecadores para o inferno, porque Ele poderia fazer isso, um dia Ele fará isso, e será justo. Mas isso também evidencia esse aspecto da misericórdia, da longanimidade, da paciência de Deus. Então, nesse decreto, nesse plano de Deus, Ele tem esses propósitos bem estabelecidos. Ele quer fazer-se conhecido, plenamente conhecido. E é por isso que Ele faz distinção entre as pessoas. A uns, Ele escolhe para salvação, a outros, Ele escolhe deixá-los no seu pecado. E endurecidos para a perdição. E vai tratá-los com justiça pelos seus pecados. Então, irmãos, quando a gente olha para isso, nós percebemos que a entrada do pecado no mundo foi uma necessidade para que Deus pudesse manifestar a sua ira, seu julgamento, sua vingança, sua justiça. Essas coisas são elementos da natureza de Deus, fazem parte do ser de Deus. E para que Ele fosse conhecido plenamente, Ele usa isso. E a gente precisa reconhecer isso. Às vezes as pessoas acham que o pecado no mundo é um descuido de Deus. Não é. Está no decreto de Deus. Deus não está tentando a se correr atrás de um prejuízo que Ele tomou, né, lá no Jardim do Éden. Jamais. Deus decretou permissivamente a entrada do pecado. E através da entrada do pecado, sobre a ação do homem, sobre a responsabilidade do homem, Deus quer e está preparando maneiras, né, usando isso para glorificar o seu nome, mostrando sua ira, sua justiça e sua longanimidade. Então as pessoas dizem assim, por que Deus permitiu o pecado? Deus permitiu o pecado para que Ele pudesse mostrar a sua ira. A ausência do pecado no mundo, se Deus tivesse criado um mundo onde o pecado não entrasse, Ele poderia tê-lo feito, isso faria com que nós conhecêssemos a Deus só parcialmente. Nós conheceríamos apenas o poder criador de Deus. Mas nós não conheceríamos o seu juízo, a sua realidade moral, o seu julgamento, a reprovação do mal, a exaltação do que é bem, do que é justo. Então, essa pergunta que às vezes as pessoas fazem para a gente está estudando, né? Fazendo estudo bíblico discipulado com as pessoas fazem isso. Mas Deus é tão poderoso, por que Ele deixou o pecado entrar no mundo? Para que nós pudéssemos conhecê-lo melhor. Para que fosse manifesta a sua ira, sua justiça, sua bondade, sua misericórdia. Mas não somente isso. Deus também permitiu o pecado, né, para que fosse manifesto o seu poder. Se o pecado não entrasse no mundo, nós não teríamos uma realidade onde Deus enfrenta a oposição. E Ele precisa então vencer essa oposição e através das suas ações poderosas vence isso, triunfa sobre elas e mostra o seu poder. Nós conheceríamos Deus apenas como o Criador, o sustentador, mas não como alguém que é poderoso, inclusive sobre qualquer um que se levante contra Ele. Nós conheceríamos o seu poder. Mas não somente isso. Deus permitiu o pecado entrasse no mundo para que a sua misericórdia e graça fosse conhecida. E para que Ele fosse glorificado e redimido nos seus eleitos, os vasos de misericórdia. Então esse texto é muito profundo, não ignore esse texto. É um texto importantíssimo da palavra de Deus.
que dá-nos aqui respostas importantes para perguntas que são legitimamente feitas. E é um texto também importantíssimo da palavra de Deus que coloca em nós um limite para perguntas que não são legitimamente feitas, mas são pecaminosamente jogadas contra o nosso Deus. Quem são essas pessoas, então, que Deus chama aqui de vasos de honra, vasos de misericórdia, que Ele escolheu para a salvação? Versículo 24, então, Ele responde: os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Quem são as pessoas? São aqueles que Deus chamou. No fim das contas, a salvação, como diz lá o profeta Jonas, pertence ao Senhor. São salvos aqueles que Ele chama. Estes estão dentre os gentios e dentre os judeus. Não é judeu, não é Israel, povo descendência de Abraão, não é Israel como uma nação, mas são os que Deus chama. Estes são o verdadeiro povo de Deus, o verdadeiro Israel, o Israel da promessa, que Paulo coloca aí nos primeiros versículos aqui desse capítulo 9. E é neles que a promessa se cumpre. A promessa de Deus, de Israel ser salvo, falhou de jeito nenhum. Ela cumpre-se em nós. Nós que somos chamados por Deus para a salvação. Então, lembrando aqui, como que a Bíblia responde a essa objeção, né? Se Deus exerce sua vontade, então a culpa não é minha, não é dele. Do que ele se queixa? A Bíblia confronta e reprova essa atitude, lembra disso. Isso é pecaminoso, isso é errado. A Bíblia afirma a soberania de Deus. Nós temos sustentar isso. Nosso Deus é o Criador. Ele tem o direito de fazer com as nossas vidas aquilo que a sua vontade santa e justa quer. E assim Ele faz. A Bíblia responde nos ensinando que Ele tem um propósito. E que a melhor maneira dele se revelar e ser conhecido como um Deus, que é um ser moral, santo, perfeito e justo, foi através da entrada do pecado no mundo. Essa é a melhor maneira. Porque ele revela a sua ira, ele mostra o seu poder, ele mostra a sua longanimidade, ele mostra a sua justiça, ele mostra a sua misericórdia, ele mostra a sua graça. E nós podemos então conhecê-lo além de um ser que é forte para criar todas as coisas. Mas conhecê-lo como uma pessoa, como um agente moral grandioso, infinito, em todos esses atributos incompreensíveis para nós, na sua plenitude. Qual que é a resposta que a gente precisa dar a esse ensino, então? Primeiro é a gratidão. Se você é salvo em Jesus Cristo, o que lhe resta é gratidão. Porque não há nada em nós, essa eleição incondicional, como nós vimos aqui. Não tinham os gêmeos ainda nascido para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas quanto que chama. É Deus usando sua misericórdia, não tem nada em nós. Então, dentro desse plano grandioso de Deus, nós estamos nessa parte em que graciosamente nós fomos alcançados por misericórdia e salvos. Somos vasos de honra, vasos preparados aqui para a sua glória. O que nós temos que fazer é ser gratos a Deus, profundamente gratos a Deus. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, compreender essa doutrina bíblica, isso nos leva a um coração grato, a um desejo de servir a Deus imenso, imenso. A outra maneira que nós temos para responder a esse ensino da Escritura é louvar a Deus. O propósito dele em agir dessa maneira, fazendo distinção, escolhendo pessoas para salvação, escolhendo deixar pessoas no seu pecado para a perdição, é mostrar a sua glória. E o que a gente deve fazer, à medida que nós vamos percebendo isso, e quando chegarmos na eternidade, após o juízo, isso estará assim, muito claro diante de nós, muito claro. O que nós devemos fazer é louvar ao Senhor, é exaltá-lo, falar assim, como Paulo, ó profundidade da riqueza, quão insondáveis são os seus caminhos, que Deus mais grandioso é esse, que Deus cheio de amor, cheio de graça, cheio de misericórdia, que Deus santo e justo
Que Deus poderoso é esse. Então isso deve nos levar ao louvor ao nosso Deus, à profunda adoração a Deus. Ao invés de questioná-lo, confrontá-lo, isso deve nos levar a ajoelhar, a prostrar diante dele e exaltá-lo e reconhecê-lo. Isso deve nos levar à humilhação. Nós somos criaturas. Ele é criador. Nós fomos feitos por Ele. Somos feitura dele, criados para as boas obras. Nós somos feitura dele. Essa é a nossa posição. Nós estamos aqui nesse mundo para servi-lo. É isso. Por que há incredulidade quanto a Jesus e resistência quanto ao Evangelho e à Palavra de Deus? Deus escolheu permitir o pecado. Essa realidade de rejeição a Ele e a Sua Palavra e a Cristo, para através disso manifestar a Sua glória em justiça, santidade e retidão. É isso que a Bíblia mostra para nós. Esse é o Deus que nós servimos. Vamos ficar de pé para a gente orar?